Olá, moçada! Vamos então dar continuidade ao estudo das soluções, mais especificamente, concentração de soluções, tá? Aquela aula passada foi fundamental, tá? Aquela aula lá que eu dei o exemplo do suco, para deixar muito claro o que é concentração de soluções, tá? Suco é uma solução. Se o suco ficou forte, é porque a concentração daquele soluto está alta. Se ficou fraco, é porque está baixa. Concentração. Como expressar isso? De várias formas. Na aula passada eu já mostrei para vocês, no próprio exemplo do suco, lembra? Eu fui mostrando em várias unidadezinhas. Colheres por jarra, colheres por litro, gramas por jarra, gramas por litro, mol por litro, etc. Tá? Só para deixar claro para vocês que eu posso expressar a mesma concentração de várias formas. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora que eu também posso expressar a concentração de uma solução em porcentagem. Tá? E eu repito e enfatizo, a porcentagem que se usa em química é a mesma porcentagem que vocês conhecem aí do dia a dia de vocês. Certo? Então, quantos por cento de açúcar tem lá no suco? É uma forma de expressar a concentração. Tá? Lembra que no ouro 18 quilates, 75% são de ouro? Isso é a concentração de ouro naquela mistura. Sem nenhum problema. Tá? Tem o álcool 96 graus de GL, tem o álcool 70, porcentagem. A mesma porcentagem que vocês conhecem. Né? 21% do ar atmosférico são de gás oxigênio. Enfim, porcentagem, tá? É sempre a mesma. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou falar aqui de título e eu fiz questão de colocar no plural, títulos. Vocês vão já entender por quê. Tá? Os autores do ensino médio usam muito essa expressão, né, título, para falar de porcentagem. Eu acho desnecessário. Bastaria falar porcentagem. Né? Aí nós temos porcentagem em massa, porcentagem em volume, porcentagem em massa por volume. Tá? Para que esse termo título? Tanto que muitos autores aí, de nível superior ou mesmo de livros de outros países nem falam o termo título. Tá? Não é necessário. Mas isso está tão enraizado no ensino médio brasileiro, sobretudo nos livros aí comerciais, que cumpre-me falar sobre isso. Mas eu vou simplificar isso ao máximo. O que é título que vocês veem aí nos livros de ensino médio? Gente, título simplesmente é porcentagem. Acabou. Só isso, acabou minha aula. É a porcentagem de soluto na solução. E todos vocês sabem, e sabem muito bem, trabalhar com porcentagem. Pois a porcentagem da química é a mesma que vocês conhecem. Tá? Eu até estou colocando um exemplo aqui, extremamente elementar, tá? Que até às vezes quando eu uso isso em aula, o aluno fica meio... mas para que isso? Isso é muito simples, isso é bobagem. Confirmo. Né? É bobagem mesmo, é muito simples. Porcentagem, gente. Quem que não sabe porcentagem? Nós aprendemos isso para valer lá no 6º ano do ensino médio e de lá para cá usamos isso praticamente todos os dias. Tá? É bobagem, sim. É muito fácil. Então por que na química é difícil? Não é. A porcentagem da química é a mesma de qualquer outro lugar, que vocês conhecem muito bem. Olha que exemplo bobo, que exemplo fácil. Eu estou dizendo para vocês que eu fui comprar um objeto que custava R$300. Era o preço lá do objeto. Tá? Chegando lá, eu ganhei um desconto de R$30. Ora, se o preço do objeto é 300 e eu ganhei um desconto de 30, quanto que eu paguei pelo objeto? Lógico, 270. Aí eu pergunto a vocês, esse meu desconto corresponde a quantos por cento? Eu tenho certeza que todo mundo respondeu corretamente. Né? Ora, 30 equivale a 10% de 300. Portanto, eu ganhei um desconto de 10%. Todo mundo sabe fazer isso. Tá? Agora, observem aqui uma coisa. Vamos transformar esse exemplinho bobo, esse exemplinho muito fácil, que realmente tá? Numa questão que poderia ser de uma prova de vocês aí de química. Tudo bem? Eu tenho 30 gramas de soluto, 30 gramas de sal. E vou misturar com 270 gramas de solvente, 270 gramas de água. Gente, se eu dissolver 30 gramas do sal em 270 gramas de água, qual vai ser a massa total da solução que eu vou ter aqui?
300 gramas. Agora eu quero saber qual a porcentagem em massa de soluto nessa solução. Gente, vocês perceberam que é o mesmo problema bobinho, bestinha de agora do preço? Eu não apaguei os números, não. Eu só tirei real, né, o símbolo de real, e coloquei G de grama. Os valores são os mesmos. A pergunta que eu estou te fazendo aqui é a mesma. 30 corresponde a quantos por cento de 300? Percebeu? É a mesma bobagem. É 10% do mesmo jeito. É a mesma conta. É o mesmo valor. E por que a gente não raciocina assim? Por que quando eu te pergunto, te digo que eu ganhei um desconto de R$30 num objeto que custava 300, tu de pronto, sem pegar nem lápis, nem caneta, nem calculadora, nem nada, me responde 10%. E quando eu digo que 300 gramas de uma solução tem 30 gramas de soluto e pergunto qual a porcentagem em massa do soluto, tu não sabe mais, o aluno não sabe mais, ou então precisa de uma fórmula para fazer isso, ou deixa de fazer na prova porque esqueceu a fórmula, ou erra a questão porque errou a fórmula. Gente, não existe fórmula nenhuma aqui. Não precisa de fórmula para nenhum cálculo de soluções, tá? O cálculo é absolutamente o mesmo, tá? 300 gramas é a massa total da solução. Se é total, corresponde a 100%. Os 30 gramas que correspondem somente ao soluto vão valer X. É isso que a gente vai chamar aqui de título em massa. Esse T arredondadinho aí é o símbolo de título. Esse Mzinho aqui é de massa. O que é isso? A porcentagem em massa. Rogério, eu não estou entendendo. Por que tu está falando porcentagem em massa? Porque nós estamos falando aqui de unidade de massa. Eu estou trabalhando com massa. Grama, quilograma, miligrama. Certo? Se fosse volume, seria porcentagem em volume. Se fosse dinheiro, seria porcentagem em real. Se fosse pincel, seria porcentagem em pincéis. Se fosse pessoas, porcentagem em pessoas. Tá? Quando eu fizer aqui produto dos meios igual ao dos extremos, esse título aqui vai dar exatamente os 10% que vocês encontraram. Certo? Qual é a diferença de calcular 10% de desconto lá na loja para eu calcular 10% da massa de uma solução? Nenhuma diferença. Do ponto de vista da matemática, é o mesmo cálculo. É lógico que o significado é diferente, né? Aqui eu estou falando de massa, lá eu estou falando de dinheiro. Mas o cálculo, a parte matemática, é igual. Tudo bem? Outra coisa, gente, 10%, olha o nome, 10%. 10 de cada cento. Um cento são 100 unidades. Isso aqui são 10 centésimos. 10 de cada 100. Tá? Se tu pegar 100, 10 dividir por 100, isso vai dar 0,1. Isso tanto faz dizer 10% ou 0,1 é a mesma coisa. 10% ou 0,1, 20% ou 0,2, 30% ou 0,3, 15% ou 0,15, 5% ou 0,05. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe dividir um valor por 100? Pois, gente, é isso. Mas os livros de ensino médio insistem em trabalhar isso aqui por fórmula. Tem autor, inclusive, que exagera. Tem livro de ensino médio que chega a trazer 50 fórmulas no estudo das soluções. Isso é um exagero. É um exagero. Para que fórmula? Para que várias fórmulas para te calcular porcentagem? Né? Se porcentagem é algo que a gente sabe tão simples, sabe tão bem. Entenderam como isso aqui é simples? Tá? Vejam aqui, ó, nós acabamos de calcular aqui, fizemos um cálculo de 10%. Mas o que significa mesmo 10%? Significa 10 de cada 100. Mas, Rogério, 10 o quê de cada 100 o quê? O que vocês quiserem. Qualquer que seja a unidade. Se eu disser assim, olha, gente, na minha sala de aula faltaram hoje 10% dos alunos. 10% dos alunos faltaram. Qual é o significado disso? Faltaram 10 alunos de cada 100 alunos. Certo? Ah, gente, eu fui a uma loja e ganhei 10% de desconto. O meu desconto foi de R$10? Não. Ou pelo menos não necessariamente. O teu desconto foi R$10 de cada R$100 que eu iria pagar. Porcentagem é partes por 100. Partes por 100 partes. Tá? E o que significa 10% em massa? Isso que nós mostramos aqui, gente. 10 gramas de soluto para cada 100 gramas de solução.
Rogério, e se fosse 10% em volume? O raciocínio seria, gente, absolutamente o mesmo. 10 mililitros de cada 100 mililitros. Entenderam? 10% significa 10 de cada 100. Gente, todo mundo sabe que 10% de alunos eu calculo da mesma forma que 10% em dinheiro, em real. Eu estou dizendo que aluno é igual real, é igual dinheiro? Claro que não, gente. Uma coisa é dizer que 10% da turma faltou. Outra coisa é dizer que eu ganhei lá um desconto de 10% na loja. São duas coisas completamente independentes. Tá? Aluno, dinheiro. Ah, mas como é que eu calculo 10% aqui? Como é que eu calculo 10% lá? Ah, o cálculo é igual. O cálculo é da mesma forma. Tranquilo? Pois é o que eu estou falando para vocês. 10% em massa. Trabalha-se com a unidade de massa. 10% em volume. Trabalha-se com a unidade de volume. Mas massa é uma coisa, gente. Volume é outro. É diferente. Tudo bem? Vocês sabem que a gente já estudou isso aqui lá naquela primeira aula de soluções. Uma das primeiras coisas que nós falamos logo foi isso. Mas como assim? Percebam. Vocês se lembram que nós falamos lá do álcool 96 graus GL? Graus Gay-Lussac significa o quê? Porcentagem em volume de álcool. Certo? De cada 100 mililitros daquela mistura, 96 mililitros são de etanol e 4 mililitros de água. Porcentagem em volume, título em volume. Eu falei do ouro 18, lembra? Ah, o ouro 18 não é ouro puro. O ouro 18 tem apenas 75% de ouro. 75% em massa. De cada 100 gramas de ouro, nós temos 70 gramas, de cada 100 gramas do ouro 18, né? Nós temos 75 gramas de ouro, o restante são prata e cobre. Porcentagem em massa. No álcool, porcentagem em volume. Tá? Vocês sabiam que a gasolina que é comercializada no Brasil atualmente tem 27% em volume de álcool? Ou seja, de cada litro, de cada 1000 mililitros de gasolina que nós compramos lá no posto, 270 mililitros são de álcool. E só os outros 730 mililitros que são de gasolina. Gente, porcentagem! E nesse caso, foi em volume. 21% do ar atmosférico, em volume, são de oxigênio. Qual a dificuldade nisso? Isso é título. Título em volume. Porcentagem em massa? Título em massa. Tá certo? Então, é isso. É simples desse jeito. Tranquilo? Então, eu trouxe para cá, para reforçar, né, e a gente fazer mais de maneira mais organizadinha aqui do lado. O que significa dizer para vocês que o título é de 10% em massa? 10%. 10 de cada 100. Às vezes, nós usamos as coisas tão mecanicamente que nós não paramos para pensar, né? E acabamos nos esquecendo de coisas básicas. Vocês já pararam para pensar que 10% é a mesma coisa que 10 centésimos? Claro! 10 de cada 100. Não é assim que a gente lê uma fração de denominador 100 centésimos? É. Por que não chamar isso aqui de 10 100 avos? Aí, não, isso não existe, isso é estranho. Como não existe? Como não existe se tu usa isso todo dia? Tu usa isso para moedas, rapaz. O que são 10 centavos de real, por exemplo? Percebeu? Pessoal, 10 centavos são 10 100 avos. O que são 10 centavos de R$1? 10% de R$1. 1/10 de R$1. 0,1 real, 10 centésimos de R$1, como queiram, 10, 100 avos. Às vezes, eu digo numa aula assim, a unidade de massa atômica é 1/12avo da massa do carbono. Aí o aluno me corrige. Professor, é 1/12avos. Como, cara? É só 1/12avo. Tá certo. Se fossem 2/12avos, 5/12avos, entendeu? Está no plural. Aí eu pergunto para o aluno, vem aqui, tu fala é 1 centavos? Aí ele se toca. Claro, 1 centavo, um só. 2 centavos, 10 centavos, entenderam? 100 avos. Centésimos, porcentagem. É a mesma coisa, gente. 1 cento são 100 unidades. Às vezes a gente fala 10% e não percebe que está falando isso. Olha, gente, tem 10 em cada 1 cento. Em cada 1 cento de gramas, eu tenho 10 gramas de soluto.
Em cada 1 cento de reais, ou seja, 100 reais que eu iria pagar, ganhei um desconto de 10. É isso, 1 cento são 100. 10 por cento. 10 por 100. É isso que é porcentagem. Aí quando chega na química, a gente não sabe mais de nada. Então, porcentagem da química é a mesma de qualquer lugar do mundo. Da porcentagem de desconto, da porcentagem de multa, da porcentagem de juro, da porcentagem do que vocês quiserem. Tá bom? Então, o que significa dizer que o título é 10%? 10 de cada 100. Soluto, solução. Isso significa dizer que de cada 100 gramas da solução, nós temos 10 gramas do soluto. 10 de cada 100. Se de 100, 10 gramas são soluto, então os outros 90 gramas são solvente. É o que está escrito aqui. Tá? Tu quer ver outra coisa que os livros não deixam isso muito claro, ou nos atrapalham, eu prefiro dizer assim, né? Porque um livro que me dá 50 fórmulas para eu estudar um assunto que eu já sei sem nenhuma fórmula, esse cara não é meu amigo. Isso não quer me ajudar. Não é verdade? Então, 10% em massa. 10 gramas de cada 100 gramas. Certo? Gente, 10 centésimos. Simplifica. Eu não poderia dizer 1/10? Pode. 1 grama de soluto em cada 10 gramas de solução. É a mesma proporção. E se vocês irem até o final, né, vocês vão dividir, vai ficar 0,1. O quê? Qual é a unidade que eu vou usar ali? Muita gente vai dizer nenhuma. Título não tem unidade. É claro que tem. Um número sozinho não tem significado. Um número sozinho não te diz nada. Eu fui ao supermercado e comprei 10. Lembra? 10 o quê? O que eu comprei? Ninguém vai saber. Tá faltando a unidade, gente. Eu comprei 10 laranjas, eu comprei 10 bananas, eu comprei 10 biscoitos, eu comprei 10, tem que ter a unidade. Alguma coisa. Como é que um título desse não tem unidade? Como é que uma grandeza química não vai ter nenhuma unidade? Então não é grandeza. Grandeza é um número acompanhado de uma unidade, gente. Certo? Tem sim unidade. Vocês que não querem usar. Aqui a unidade vai ser grama por grama. Ninguém usa isso. Tudo bem, não usem. Não usem, mas saibam. Essa unidade invisível aí é que te dá o significado. Dizer que o título em massa é 0,1 significa dizer que tem 0,1 grama de soluto em cada 1 grama de solução. Entenderam? Então, vamos para cá. Título 0,1. A unidade está invisível, mas existe. Grama por grama em massa. Então, quer dizer que para um total de 1 grama de solução, eu tenho 0,1 grama de soluto. 0,9 é o restante, é de água. Tá? Então, essa proporção aqui de cima, ela é a mesma de baixo. É como se eu tivesse pego todos esses valores aqui de cima e dividido por 100. 10 dividido por 100 dá 0,1. 100 dividido por 100 dá 1. 10 dá 0,1. 90 dividido por 100 dá 0,9. Perceberam? Foi o que eu fiz aqui, gente. Nós não dividimos. Era 10 em cima, 100 embaixo. Dividi tudo por 100. Ficou 0,1 por 1 para cada 1 grama. Entenderam? Rogério, e se for título em volume? A mesma coisa, só que não é mais com massa, agora é com volume. Só muda essa unidade, gente. Tá? Aqueles exemplos que eu já te dei nas aulas passadas e repeti agorinha. A gasolina tem 27% em volume de álcool. Faz teu cálculo com volume. Mililitro, litro, volume. O ouro 18 quilates tem 75% de ouro. Essa porcentagem é em massa. Trabalha com miligrama, com grama, com quilograma, unidade de massa. Entenderam? Aqui volume, aqui massa. Mas o cálculo é feito da mesma forma. Eu poderia te dar em números. Acabei de falar o exemplo da gasolina. Pronto, acabamos de resolver uma questão de título em volume. Mas vamos lá formalizar bonitinho, vamos burocratizar, como vocês gostam. Título em volume. Está aqui o Tzinho arredondado com o Vzinho de volume. Tudo bem. O que é isso? Porcentagem em volume. Igual lá do 6º ano do teu irmãozinho. Entenderam como é simples? Beleza. Eu estou dando um outro exemplo. Já falei o exemplo do álcool 96, do álcool 70, do álcool 54 que vende aí no mercado. Já falamos disso, né? O que mais? Da gasolina falei agorinha. 20% do ar atmosférico é oxigênio. Essa porcentagem é em volume. Vou te dar outro exemplo.
Eu tenho uma determinada cerveja, imaginem vocês aí, que está escrito lá no rótulo dela que ela tem 5% em volume. Por lei, toda bebida alcoólica tem que trazer o seu teor alcoólico. Essa porcentagem que ele bota lá é em volume. É a porcentagem de álcool que nela tem. Tá? 5% em volume. O que significa isso? 5 ml de cada 100 ml. Rogério, eu poderia falar 5 litros de cada 100 litros? Claro, de cada 100 litros dessa cerveja, 5 litros são de álcool. Tá? E se eu perguntasse para vocês, gente, numa garrafa de 600 mililitros dessa cerveja, tem quanto de álcool? Tu ia fazer isso rapidinho, é só calcular 5% desse valor. Tá? Ok, vamos fazer isso, transformar isso num exemplo, num exercício, tá? A garrafa de cerveja que eu falei é de 600 mililitros. Isso corresponde a 100%, a cerveja toda. Desse total, 5% são de álcool. 5% corresponde a X. Produto dos meios, igual dos extremos, eu estou fazendo aqui uma regra de 3 simples. Corta 2 zeros daqui com 2 de lá, 5 vezes 6, 30. Portanto, nessa garrafinha de cerveja aí, nós temos 30 mililitros de álcool. Se a pessoa tomou uma garrafa dessa cerveja, naquele conteúdo, ele tomou 30 mililitros de etanol. Entenderam? É uma porcentagem simples. Título é porcentagem. Como tem título em massa, título em volume, título em massa por volume, por isso que eu pus aqui no plural, rapaz. Mas o que é título? Porcentagem. Pode ser porcentagem em massa, pode ser porcentagem em volume, e eu vou explicar agora a porcentagem em massa por volume.